Imagine estar no centro da África Ocidental e ter sua vida ameaçada não uma nem duas, mas 18 vezes. Essa é a realidade de um jovem geólogo de 34 anos, que, cercado por apenas 10 soldados, se tornou um dos líderes mais visados do continente africano. Seu erro: acreditar em uma África que caminha com independência, que valoriza sua dignidade e toma suas próprias decisões. Tentaram silenciá-lo de todas as formas: atentados com explosivos, ataques de mercenários e até a traição dentro das próprias forças armadas. Ainda assim, Ibrahim Traoré segue resistindo. E a dúvida que atormenta seus opositores é: por que ele ainda está de pé? Antes de falarmos das conspirações e ameaças, é importante entender o contexto de Burkina Faso, um país sem saída para o mar, com mais de 21 milhões de habitantes, que convive há décadas com heranças coloniais, grupos extremistas e desafios econômicos. O cenário lembra a trajetória de Thomas Sankara, o líder revolucionário que marcou os anos 80 e acabou assassinado por confrontar o domínio estrangeiro, especialmente o da França. Ibrahim Traoré nasceu longe do poder. Cresceu em Bondoukoui, uma cidade pequena, formou-se em geologia e ingressou no exército em 2010. Subiu rapidamente na carreira, participou de missões da ONU no Mali e se destacou em operações contra o terrorismo. Em 2022, o país estava em colapso. Insurgentes dominavam quase metade do território e o governo militar, liderado por Paul-Henri Damiba, havia assumido o poder meses antes em um golpe de Estado. No dia 30 de setembro daquele ano, Traoré organizou uma nova tomada de poder, alegando que Damiba havia falhado em restaurar a segurança nacional. Com apenas 34 anos, tornou-se o chefe de Estado mais jovem do planeta. E em apenas 6 meses, deu início a mais de 18 iniciativas cruciais para o futuro de Burkina Faso. Mas existe um lado da história de Ibrahim Traoré que a maioria dos grandes veículos de mídia prefere não mostrar. Ao contrário do que muitos pensam, ele não era apenas mais um militar em busca de poder. Logo após assumir o comando do país, recusou um aumento salarial. Preferiu continuar recebendo o mesmo valor de quando era apenas um comandante do exército. E suas primeiras decisões como chefe de Estado causaram um verdadeiro impacto nos bastidores do poder em Paris e Washington. Traoré expulsou as tropas francesas do país, cancelou contratos de mineração considerados abusivos, fortaleceu laços com a Rússia e deu início a políticas inspiradas na visão revolucionária de Thomas Sankara. Entre as medidas estavam a exigência de planos de ação locais para os servidores públicos, o congelamento dos bens de autoridades acusadas de corrupção e outras reformas que desagradaram a muitos, especialmente fora do país. Foi a partir daí que os planos para tirá-lo de cena começaram a surgir. A primeira conspiração veio poucos meses depois, em janeiro de 2023. Os serviços de inteligência interceptaram mensagens revelando um plano assustador. Durante a Copa Africana de Nações, quando a atenção da segurança estaria desviada, pretendiam plantar uma bomba na residência de Traoré. E não parava por aí. Caso a bomba falhasse, havia um plano alternativo. Uma emboscada no dia seguinte, no momento em que ele estivesse a caminho, de moto, para um compromisso oficial. Mas aí aconteceu algo inesperado. O Serviço de Inteligência de Burkina Faso descobriu o plano a tempo. Fontes indicam que a informação decisiva veio de aliados internacionais, mais precisamente da inteligência russa, que entregou os nomes dos envolvidos e os detalhes da conspiração poucas horas antes do ataque. Esse atentado, no entanto, foi apenas o primeiro de uma série de tentativas coordenadas para eliminar um líder que ousou questionar as regras do jogo impostas de fora. Em setembro de 2023, as autoridades anunciaram a descoberta de mais uma tentativa de assassinato. Entre os envolvidos estava o tenente-coronel Evrard Sonda, que foi preso sob acusação de conspirar contra o governo. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é que as ameaças reveladas pela conspiração apontavam diretamente para o homem que Ibrahim Traoré havia deposto: Paul-Henri Damiba. Após ser afastado, Damiba fugiu para o país vizinho, Togo. Por trás dele havia uma rede de interesses poderosos que não aceitava a ideia de ver Burkina Faso tomando as rédeas do próprio destino. Ainda assim, o episódio mais surpreendente ainda estava por acontecer. Você já se perguntou quanto vale a vida de um presidente? No caso de Burkina Faso, parece que o valor é de 5 milhões de dólares. O plano era ousado e, ao mesmo tempo, simples. Uma figura influente, cuja identidade jamais foi revelada publicamente, entrou no país e se aproximou de soldados que faziam parte da equipe de segurança de Traoré. Essa pessoa misteriosa cultivou relações com eles intencionalmente e, em determinado momento, fez uma proposta direta:
Se vocês me ajudarem a eliminar Ibrahim Traoré, vou pagar mais de 5 milhões de dólares. Os soldados pareceram aceitar. Receberam o dinheiro e até um presente em comum: munições. Quando estiverem perto de Ibrahim, ele teria dito: disparem e bum, vocês estarão ricos. Mas o plano não saiu como esperado. Num ato de lealdade impressionante, esses soldados foram até Traoré e revelaram toda a trama. Entregaram o dinheiro, as balas e contaram cada detalhe do plano. Nos ofereceram tudo isso para tirar sua vida, disseram. Mas temos princípios, temos aliados. Não podemos fazer isso com você. O mentor por trás da conspiração foi capturado e acusado de traição. No entanto, sua identidade e quem realmente estava por trás dele continuam sendo segredos bem guardados. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Quem teria tanto interesse em tirar Traoré do poder? Quem estaria disposto a perder 5 milhões de dólares para impedir que ele continuasse liderando um dos países mais pobres da África? A resposta pode surpreender. Apesar da pobreza, Burkina Faso é o quarto maior produtor de ouro do continente africano. E vale lembrar, mais da metade de todo o ouro extraído na história da humanidade vem da África. Burkina Faso não é apenas uma nação rica em cultura e história. O país também possui vastas reservas de zinco, lítio, manganês e outros minerais raros. Além disso, seu algodão é valorizado no mercado global. No entanto, por décadas, esses recursos têm sido extraídos e enviados para fora, beneficiando majoritariamente corporações estrangeiras e uma elite local que facilita esses acordos. Muitos acreditam que o maior desafio de Burkina Faso é o terrorismo. Mas, e se o terrorismo for, na verdade, uma ferramenta usada por forças externas para manter o controle sobre os recursos dessa região? O próprio presidente Ibrahim Traoré sugeriu essa ligação. Ele observou que os ataques terroristas aumentaram misteriosamente após a expulsão das tropas francesas e o cancelamento de contratos de mineração com empresas estrangeiras. Logo depois, a CEDEAO, uma organização fortemente influenciada pela França, impôs sanções a Burkina Faso e chegou a ameaçar o país com intervenção militar. O que está em jogo aqui vai além da vida de um líder. Trata-se da luta pela soberania dos recursos africanos. E no centro dessa batalha, vemos uma disputa global por influência. Quando a presença francesa foi rejeitada, a Rússia se aproximou, oferecendo apoio em segurança, inteligência e diplomacia. A mídia ocidental, claro, retrata isso como uma jogada oportunista da Rússia. Mas para muitos burkinenses, essa parceria representa algo que a França nunca ofereceu: respeito à sua soberania e apoio sem o peso do passado colonial. E talvez por isso, mesmo com todas as críticas ao seu governo, Traoré tem apoio massivo da população, especialmente entre os jovens, que enxergam nele uma chance real de mudança. As tentativas de assassinato contra Ibrahim Traoré não visam apenas tirá-lo do poder. Elas buscam silenciar uma ideia perigosa, a de que países africanos podem sim controlar seus próprios recursos e escrever o seu próprio destino. Mesmo diante de ameaças constantes, Traoré não recuou. Lançou projetos para estimular a produção local, implementou reformas no campo e mobilizou milhares de civis para proteger comunidades contra o terrorismo. Regiões antes dominadas por extremistas estão sendo retomadas. Mercados estão reabrindo. Mais de 400 escolas voltaram a funcionar. Mas a grande pergunta continua no ar: será que essa visão revolucionária vai sobreviver? A história africana é marcada por líderes que ousaram enfrentar o sistema e foram eliminados, como Patrice Lumumba e Thomas Sankara. Traoré conhece esse passado. Ele mantém uma foto de Sankara em seu gabinete e frequentemente o cita como inspiração. Vive de forma simples, recusando os luxos que vêm com o poder, assim como Sankara fazia. O mais impressionante, apesar das ameaças, ele não se isolou. Ainda aparece em público, conversando com cidadãos e levando adiante seu plano de transformação. E esse exemplo está ecoando por toda a África. Do Mali à Guiné, de Níger à diáspora, jovens africanos estão se perguntando: e se nós também pudermos controlar nossos próprios recursos? E se pudermos decidir nosso próprio caminho? Os conspiradores podem ainda estar agindo. Os jogadores do xadrez geopolítico seguem movendo suas peças. Mas algo mudou profundamente, em Burkina Faso e em toda a África. A história de Ibrahim Traoré ainda está sendo escrita. Ninguém sabe ao certo como ela vai terminar. Será que ele vai conseguir onde tantos falharam? Ou as forças que o enfrentam são simplesmente poderosas demais? O que sabemos é que cada tentativa de silenciar sua liderança só fortalece a ideia que ele representa.
Os recursos africanos devem beneficiar o povo africano. E até as nações menores têm o direito de decidir seu próprio futuro. Agora me diga, você acredita que líderes como Ibrahim Traoré representam o futuro da África? Ou estão travando uma batalha impossível contra interesses maiores? Deixe sua opinião nos comentários. Curtiu nosso conteúdo? Então você vai adorar o blog do Fala Bué. Lá mergulhamos fundo em artigos reflexivos, notícias impactantes sobre a África e o mundo, além de debates e pontos de vista que fazem você pensar. Acesse e explore mais.